Vamos começar então? Todo mundo animado? Bem, né? Vendo direitinho. Podemos começar, né? Gratidão aí, primeiro, né, por presença de todos vocês. E vamos começar então. Bom, eu coloquei alguns tópicos, né, falando sobre a celulite. Eu vou me ater, vou seguir por aquelas perguntas que eu coloquei, né, na chamada da live. E o que vocês forem precisando perguntar, fora o frio, né? Ah, mas sabe que pra mim tá bom, porque aqui tá quente, agora esse friozinho tá até gostoso. Mas quem quiser, se eu falar alguma coisa aqui, ou que vocês queiram perguntar, podem ir perguntando, tá? Que o pessoal do marketing aqui vai me ajudando para eu conseguir responder todas vocês, tá bom? Então vamos lá. Celulite é uma inflamação? Muita gente acha que a celulite confunde, né, a celulite como um tipo de inflamação. Então, para a gente esclarecer isso, eu anotei algumas coisas para passar para vocês. Então, por exemplo, a palavra inflamação, ela vem do latim inflamatio, que significa atear fogo, né? Então, pensando nisso, tudo que a gente tem com referência à inflamação, a gente tem duas coisas muito importantes que já sinalizam aí qualquer tipo de inflamação, que é justamente a vermelhidão, né? Essa vermelhidão que aparece justamente por causa da circulação, do aumento da circulação de fluxo sanguíneo naquele local, e também o calor, né? Então, a gente sabe que, na verdade, no quadro celulítico a gente não tem nenhuma coisa nem outra, né? Então, a celulite, então é um mito dizer que a celulite é um tipo de inflamação. Ela é, na verdade, uma alteração, né, que ocorre em algumas camadas da nossa pele, onde principalmente a derme, né, o tecido conjuntivo é afetado. Consequentemente, a tela subcutânea também, mas eu vou explicar mais um pouco para vocês. E a gente conhece, na verdade, a palavra celulite é usada de forma equivocada, né? Mas se a gente fala fibroedema geloide ou se fala lipodistrofia, edemato, fibroesclerótica, ninguém sabe de que a gente está falando, né? Então a gente, na estética, a gente continua usando o termo celulite, né? Ou paniculite, enfim. Mas o termo celulite é mais comum, mas aí acaba, por causa do it, acaba confundindo um pouco, achando que se trata de uma inflamação e na verdade não é, tá? Então, existe um outro tipo de celulite também, que é a celulite infecciosa. Essa celulite ela é causada por streptococcus e estafilococcus. Então, esse tipo de celulite bacteriana, ela sim tem que ser tratada, uma inflamação das células, né, que tem que ser tratada no ambiente hospitalar e com antibióticos intravenosos. Então, forma intravenosa. Então, a gente sabe aí que existem diferenças, tá? Mas como na estética, se a gente falar um outro tipo de termo, as pessoas não vão entender também, a própria cliente não vai identificar também, então a gente continua aí usando o termo celulite, que é um termo mais popular. Mas só para vocês entenderem a diferença, que existe sim a celulite infecciosa e a celulite propriamente dita que a gente trabalha na estética não se trata de uma inflamação, porque ela não tem eritema, ela não tem um incremento circulatório importante, na verdade é o contrário, né? O surgimento da celulite, ela se dá também pela falta de circulação ideal para aquele local, né? Que vai comprometendo ali o tecido conjuntivo e causando diversas alterações ali, né, nesse conjunto. Quais as causas da celulite? Né? Então, isso é muito importante, a gente saber a diferença entre causa e coisas que pioram a celulite. Porque às vezes, por exemplo, vamos falar de um refrigerante. Né? Refrigerante dá celulite? Não existe nada comprovando, tanto é que tem gente que bebe refrigerante mais do que água e não tem nenhuma celulite. Mas quem toma refrigerante e tem celulite pode agravar? Aí sim. A gente tem que entender a diferença da causa e também de alguns comportamentos
sejam alimentares, sejam hábitos, né, da pessoa que possa agravar o quadro de quem já tem celulite. Então a gente tem que ter essa diferença aí. Os fatores que determinam o surgimento da celulite, o estresse, ninguém é estressado, né? Todo mundo sabe que tem aí uma alteração do estresse que causa no nosso corpo, uma geração de radicais livres, o estresse oxidativo também das nossas células, que vão permitindo, vão aumentando mais as alterações, vão causando mais alterações estéticas no nosso corpo, sejam faciais, sejam corporais. O fumo, né, o hábito de fumar, a gente sabe, às vezes a sua cliente, ela fala assim, eu fumo, mas eu fumo pouco, quando você está fazendo lá a avaliação com ela. Eu fumo, mas eu fumo pouco. Mas tudo bem, mas quanto? Só que, gente, esse pouco, para vocês terem uma ideia, eu li um artigo dizendo que para cada cigarro que a pessoa fuma, ela tem 30 minutos de vasoconstrição. Tem noção do que é isso? 30 minutos de vasoconstrição, onde eu não vou ter uma circulação significativa naquele local. Eu estou aumentando uma deficiência de eliminação de toxinas, não consigo levar nutrientes para o meu corpo. Então, assim, esse déficit gera um estresse oxidativo, gera uma produção maior de radicais livres, sem contar nos mais de 10 mil produtos químicos que tem dentro do cigarro, que vão contaminar, que vão atrapalhar o bom funcionamento celular do meu corpo como um todo. Então, não interessa se a cliente fuma um cigarro por dia, ela está prejudicando o tratamento. Então, é muito importante. Eu só fumo no fim de semana, eu só fumo quando eu bebo. Aí você tem que ver, né, quanto que a pessoa bebe, né? Principalmente cerveja, que tem o gás, né? Que tem a quantidade de carboidrato super aumentada. Então, tudo isso é importante para vocês colocarem na ficha de avaliação de vocês, porque às vezes vocês fazem perguntas muito abertas e a cliente não responde aquilo que você precisa saber. Então, por isso que ficha de avaliação tem que ser muito particular de cada profissional. Por quê? Porque cada uma tem um conhecimento diferente. Então não adianta fazer uma ficha de avaliação simplesmente para celulite se a profissional não tem um conhecimento para saber por que aquilo aumenta uma incidência maior aí de surgimento de celulite nessa cliente. Então, a ficha de avaliação deve ser feita de acordo com o nível de conhecimento de vocês. Vou passar bastante coisa interessante aqui para vocês, para que vocês acrescentem, porque não existe uma ficha de prontuário que é universal. Porque o cliente não é universal, os hábitos de cada um são completamente diferentes uns dos outros, e a gente tem que sempre acrescentando sim, porque sempre a gente vai descobrindo, todo dia a gente aprende uma coisa nova. E aí, dentro dessas coisas que determinam o surgimento da celulite, está o sedentarismo e a má alimentação, né? A falta de exercício físico, a gente não está pedindo para a nossa cliente se virar uma atleta do dia para a noite. Mas se ela não pratica pelo menos uma caminhada, gente, sabe? A gente tem tanto tempo para fazer outras coisas, menos para cuidar da gente, não é possível. Sabe? E é igual, eu também já fui uma que sempre falava, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu vejo muita profissional falando isso. Eu falei, não, gente, a gente não pode se conformar com isso. A gente ficar só cuidando dos outros e a gente não cuidar da gente, sabe? Eu atendia 10 pessoas de corporal por dia, mas eu encontrava, assim, um tempo para poder me cuidar. E nessa época que eu fazia esses atendimentos, era a época que eu mais me cuidava. Entende? Então, assim, hoje eu já voltei às minhas atividades físicas, levanto lá 5 e pouca da manhã todos os dias para poder fazer minha atividade física, que é a única hora que eu tenho, mas eu cansei de dar desculpas para mim mesma, sabe? Eu espero que você que esteja me ouvindo aí também pare de dar desculpas para você mesmo, sabe? Comece a se cuidar melhor, porque quando a gente se cuida, a gente se ama mais, a gente dá muito mais valor para aquilo que faz. Ninguém aqui gostaria de consultar com uma nutricionista obesa. Ninguém iria consultar com dermatologista ou com cirurgião plástico que estivesse fora do peso, que não cuidasse do seu corpo. Imagina como é que as pessoas veem a gente. Profissional de estética que não se cuida. Não me cuido porque eu não tenho tempo. Não tem desculpa.
Não, exatamente isso, Juliana. A gente é o cartão de visita do nosso trabalho, mas a gente tem que fazer isso por amor pela gente mesmo, antes do trabalho, porque o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. E cuidar da gente é a maior riqueza que a gente pode ter para a nossa vida inteira. Então, o sedentarismo, a má alimentação, né, a pessoa, é muito comum as clientes chegarem e eu sei que 99% das clientes que procuram vocês são sedentárias. Mas se ela não tem como fazer nem isso, ela não faz 30 minutos de uma caminhada, 40 minutos que seja, de uma esteira, uma caminhada, qualquer coisa que vai estimular o metabolismo dela, que vai acelerar o metabolismo dela, pelo menos ela tem que diminuir a ingestão de calorias, para poder compensar um pouco aí a falta do exercício. Né? Não que ela vá comer o que ela quiser e não vai fazer exercício nenhum. É um conjunto, né? É um conjunto de providências que a gente tem para poder ter um resultado muito mais efetivo. Né? Então, a gente sabe que o consumo de carboidratos, né, de farinhas brancas, ele aumenta muito, modifica muito o nosso corpo. Né? Ele, além de ajudar a engordar, ele causa também retenção de líquido. E também, junto com essa má alimentação aí, a quantidade de açúcar, né, que a gente consome, a quantidade de sal que a gente consome. E às vezes, até quando a gente tira isso tudo, se a gente não sabe ler o rótulo de uma água, sei lá, de qualquer coisa que a gente vai comer, a gente está ali, sim, fazendo uma grande ingestão de açúcar e uma grande ingestão de sódio. Então, isso a gente tem que ensinar para as clientes também começarem a olhar o rótulo das coisas que elas estão comendo, do que elas estão se alimentando. Outra coisa também importante é a descompensação da oferta hídrica. A cliente pode fazer tudo isso e ela não bebe pelo menos 2 litros de água por dia. A água que eu tô falando, gente, não conta chá, não conta absolutamente nada. Água pura, não conta suco, não conta nada. A única pura e simples oferta de água mesmo para o nosso organismo. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é tomar um copo grande de água. Isso virou hábito, porque eu comecei a me sentir melhor, meu metabolismo começou a acelerar e eu tomo mais de 2 litros de água por dia. Tomo obrigatoriamente, já fica aqui, ó, a minha garrafa, tá? Eu tomo 1 litro dessa garrafa de manhã e tomo 1 litro dessa garrafa à tarde. Fora o que eu tomo em casa de manhã antes de eu sair, fora o que eu tomo, aliás, que eu tomo na academia, que eu tomo antes de casa, antes de sair, que eu já tomo eu tomo em torno de 700 ml na academia. Fora o que eu tomo quando eu chego em casa antes de eu sair e o que na hora do almoço e o que eu tomo no restante da tarde depois que eu saio do trabalho. Mas esses 2 litros aqui já são a minha garantia de eu ter certeza que eu tomei esses 2 litros por dia. Então isso é sagrado para mim, sabe? E o dia que eu acabo esquecendo, no frio é mais difícil porque você se obriga a beber água o tempo todo, você tem que ter a mesma disciplina. Por quê? Porque no frio a tendência é a gente comer mais coisas calóricas, né? Pra gente poder ter aquela sensação de aconchego, né? É psicológico também, mas é gostoso, né? Você comer uma sopinha, uma coisa um pouco mais de gordura, uma coisa que conforte mais o corpo. Isso é natural. Mas se obrigue também, e também converse com a cliente, porque tudo isso é gradativo. Eu não passei a beber isso tudo de água de um dia para o outro, porque eu cansei de passar dias inteiros sem tomar nenhum copo de água. É tudo hábito, vai criando hábito. Né? A gente cria tanto hábito de coisa ruim, por que a gente não pode criar hábito de coisa boa, não é verdade? Então eu falei para vocês aí alguns fatores que são determinantes para o surgimento da celulite. Então vamos falar agora sobre alguns fatores que têm a predisposição, né? Para quem tem a predisposição para adquirir a celulite. Hormônios. Os hormônios, as alterações hormonais que ocorrem durante o corpo da mulher, elas são muito grandes, então são por diversas fases que a gente passa. Então, assim, a celulite, quando ela já está escrito lá no seu caderninho da vida que você vai ter celulite, normalmente ela já aparece ali desde a sua primeira menarca, desde a primeira menstruação. Então já começa a partir desse momento porque já está tendo uma alteração de hormônios no nosso corpo. E quando é que ela se instala com mais gravidade?
Principalmente, enquanto você toma anticoncepcional, você vai ter celulite. Para quem já tem a predisposição. Então, o anticoncepcional, principalmente os que têm uma carga muito alta de hormônios, ele vai sim aumentar a quantidade de celulite que você tem. Falando que ele não é determinante, eu estou dizendo que ele é um predisponente, tá? Então, para quem tem celulite, igual eu falei do refrigerante, não é que o refrigerante ou o anticoncepcional ele dá celulite, mas para quem já tem, ele aumenta muito mais ainda a intensidade do quadro. E aí, enquanto a gente tomar anticoncepcional, estiver tomando anticoncepcional, para quem já tem celulite, então ela vai ser sempre mais aumentada, com dificuldade, atrapalhando o sistema linfático a fazer o seu trabalho, de levar nutrientes, eliminar toxinas, de fazer todo esse trabalho. E também a condição genética. E também, como eu estava falando do anticoncepcional, também na gravidez. Tá? Então, todas as nossas gestações, a gente tem uma tendência a aumentar mais ainda a celulite que a gente já tem, justamente por causa dessas alterações hormonais. A genética também conta muito, né? Porque se eu já venho de uma família, de uma linhagem já de mulheres que tenham, estou falando de mulheres, não que homem não tenha celulite, mas em um grau muitíssimo menor e sem muitas alterações, igual a gente tem aí dos vários graus, dos 4 graus da celulite. No homem é muito difícil acontecer num grau tão mais elevado, né? Mas pra gente, por condições hormonais mesmo, a gente acaba tendo essa aparência aí mais pesada. E mesmo na genética, a gente tendo geneticamente essa predisposição aí, a epigenética, que são as escolhas que a gente faz independente da nossa genética, também vão fazer toda a diferença. Então, se eu já tenho uma genética, eu já sei que na minha família são, por exemplo, o meu biotipo é ginoide, né? Então, esse biotipo é clássico, de 80% a 90% das mulheres que têm o biotipo ginoide têm celulite, né? E muito diferente de uma mulher androide, por exemplo, ou normolina, enfim. É um biotipo que tem uma predisposição muito maior de desenvolver celulite, de ter celulite. E as escolhas que a gente faz, com certeza, vão fazer toda a diferença de você ter mais ou menos celulite, né? Num ginoide. Independente se a mulher ela tá fora do peso, se a pessoa está fora do peso, ou se ela está dentro do peso, ela vai ter celulite. Né? Vocês sabem que a celulite não está ligada diretamente à obesidade, tá? Porque existem várias mulheres que são magras, e até porque as alterações de obesidade e as alterações da celulite são muito diferentes, né? Então, uma coisa não tem diretamente a ver com a outra. E o biotipo que eu falei para vocês. Agora, condições que vão proporcionar o aumento da celulite. Pressão capilar constante, né? A gente sabe que na celulite, um dos fatores do surgimento dela é justamente a fragilidade capilar, a fragilidade da parede dos vasos sanguíneos e dos capilares sanguíneos. Essa fragilidade toda, ela ocasiona o quê? Ela vai estimular o rompimento desses vasos ou desses capilares que vão oferecer aí o surgimento das telangiectasias, dos famosos vasinhos na nossa perna, tá? A perna no lateral de coxa, posterior de coxa, principalmente região do culote. Então, fica muito evidente aí que isso é uma das intercorrências que acontecem, uma das alterações que acontecem aí durante o quadro celulite, quadro celulítico, né? Quando a gente está falando de gordura localizada, qual é a única alteração que eu tenho estrutural da gordura localizada? O aumento do tamanho do adipócito e ponto. Eu não tenho nenhuma outra alteração estrutural com relação à gordura localizada. Tanto é que os tratamentos para gordura localizada, sejam eles tratamentos tópicos ou injetáveis, ou com eletroterapia, ou sem eletroterapia, são coisas que me dão resultado extremamente muito mais rápido do que num tratamento para celulite. Por quê? Porque no tratamento da celulite eu não tenho só uma alteração de adipócito. O adipócito no quadro celulítico, ele tem a sua alteração, o adipócito aumenta o seu volume, por quê?
porque o sistema linfático foi prejudicado, porque ocorreu uma grande quantidade, uma diminuição ali do metabolismo celular, do metabolismo do meu corpo, e aumentou a consistência do líquido intersticial. Esse líquido intersticial começou a ficar acumulado, que é o líquido que banha todo o nosso corpo, ele começou a ter um acúmulo. Por quê? Porque a função do líquido intersticial é justamente ele ser um depósito ali de toxinas, de dejetos celulares, de tudo que o meu corpo não está utilizando para poder, e também de nutrientes, ele favorece ali a troca metabólica de nutrientes que vem do meu sangue, e ele vai favorecer, vai acontecendo dentro dele toda essa troca metabólica, a eliminação de toxinas e a oferta de nutrientes que meu corpo vai precisar. Quem está paralelo ali, fazendo todo esse trabalho, o sistema sanguíneo está levando os nutrientes e o sistema linfático está se encarregando de distribuir isso. Ele vai eliminar os dejetos celulares, todas as toxinas que meu corpo precisa, e ele vai levar os nutrientes, fazer a entrega dos nutrientes depois lá no final na circulação sanguínea novamente. Então isso vai ficar girando no meu corpo. Só que quando o líquido intersticial ele começa a ficar um pouco mais denso, o sistema linfático, que ele já é um sistema lento, ele faz tudo com muita calma, ele já tem a dificuldade de fazer a absorção desse líquido intersticial que está muito mais denso. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho um acúmulo de toxinas. O meu sistema linfático não dá conta de filtrar, de drenar aquilo tudo que ele precisa. Ou seja, eu tenho muito mais toxina sendo derrubada, derramada ali no intersticial. Então, esse líquido, quando passa para dentro do sistema linfático, que ele passa a ser chamado de linfa, ele tem muito mais dificuldade de entrar, sair da condição de líquido intersticial para linfa. Por quê? Porque o sistema linfático já está lento, essa troca metabólica já não está acontecendo mais. Então, a celulite em si, ela começa nesse ponto. A pessoa começa a reter mais líquido, porque o sistema não consegue trabalhar de uma forma do jeito que ele deveria trabalhar, da forma correta, e começa a fazer essa retenção de líquidos e essa estagnação de toxinas. E isso vai fazendo com que uma irritabilidade em diversas células do tecido conjuntivo. Por exemplo, o fibroblasto, ele começa a produzir muito mais fibras, existe uma irritabilidade no fibroblasto, que ele começa a produzir uma quantidade de fibras, de diversas fibras de colágeno desordenadas, sem nenhum tipo, sem uma boa extensibilidade, e aí ele vai se formando uma cápsula, vai capsulando todas essas fibras, e elas vão prendendo isso nas travas da junção dermoepidérmica. E aí o que acontece? O repuxamento. Então lá por baixo esses nódulos ficam fazendo essa retração, causando também ali o aspecto casca de laranja lá na epiderme que a gente está vendo. Isso é uma das alterações. Outra alteração importante são as fibras elásticas. As fibras elásticas, elas sofrem tanto com esse acúmulo que elas acabam se rompendo. E as fibras elásticas se rompendo, o que eu ganho nesse local? Flacidez. Exatamente. Então, olha quanta alteração. Eu tenho rompimento dos vasos, dos capilares sanguíneos, ou seja, eu tenho mais edema no local, eu tenho telangiectasia e eu também posso ter alguns tipos de hematoma. Que sejam pequenos, mas a facilidade, essa pessoa tem tanta fragilidade, eu já estou falando de grau 3, 4, tá? Essa pessoa já tem tanta fragilidade capilar e aí vem uma criatura e mete uma modeladora muito vigorosa, com bambu, com madeira, com tudo que tem direito, para quanto mais forte, melhor. E aí a facilidade dessa pessoa ficar roxa é muito grande. Quando eu faço a minha cliente ficar roxa, principalmente no quadro celulítico, o que eu estou fazendo? Eu estou derramando mais toxinas nesse líquido intersticial, ou seja, eu estou sobrecarregando mais ainda o sistema linfático. Por isso que não é adequado a gente fazer uma modeladora, alguma coisa extremamente vigorosa num caso onde a cliente ela está mais acometida de celulite. Por quê? Porque se eu deixo ela roxa, se eu faço normalmente ela já vai sentir dor também. Por quê? Porque com toda
todas essas toxinas que estão acontecendo, com toda essa estrutura que está acontecendo ali, com essa dificuldade de filtragem que está acontecendo ali no líquido intersticial, as terminações nervosas começam a ficar comprimidas por causa do volume do adipócito. O adipócito acabou inflando, acabou aumentando por causa da quantidade de líquido que está ali em volta, no entorno. Então o adipócito ele vai aumentando o seu tamanho, ele começa a comprimir os vasos, ele começa a comprimir as terminações nervosas, ou seja, aí ela tem dor espontânea, ela vai deitar, as pernas dela estão cansadas, a perna dela fica cansada o dia inteiro, ela tem dor noturna involuntária, enfim, um estrago só. Então, assim, a gente sabe. Então, aí imaginem se a gente, para isso tudo isso que eu estou resumindo para vocês aqui, as alterações, né, de uma forma bem simples, as alterações que a gente tem no corpo quando ele está acometido de celulite. E aí, no grau 4, por exemplo, que já aumentou aí porque o problema maior, além de todas essas coisas que eu falei com vocês, no grau 4 aí ela ainda tem, além de toda essa dor espontânea, de todas essas coisas que eu falei, ela tem a mudança do contorno do glúteo. O glúteo, ele começa a ter uma retração, ele começa a mudar o contorno da musculatura do glúteo e ele começa a fazer esse acúmulo de gorduras. Vocês podem reparar, a pessoa que tem muita celulite no glúteo, ela pode ter uma bundona, mas o glúteo dela é achatado. Tem uma parte do glúteo onde ela é achatada. E justamente onde ela é achatada, o que acontece? Essa gordura busca espaço. E ela vai buscar espaço para onde? A pessoa começa a acumular gordura nas laterais também. A tendência de ter culote, a pessoa que já tem culote, igual as pessoas que têm o biotipo ginoide, isso é normal, mas ela tem um contorno de glúteo certinho, tá redondinho ali, ela tem o culote, mas tem o contorno. Quando ela está acometida de celulite já num grau mais elevado, aí sim existe uma mudança da modelagem da musculatura do glúteo máximo, e ela começa a ficar, é como se aqui em cima tivesse redondinho e aqui ela deu aquela achatada. E essa gordura toda começa a se espalhar, porque ela precisa encontrar algum lugar, então ela começa a ser jogada para as laterais. Então, só um resumo aí da formação da celulite, só para vocês lembrarem de algumas coisas, ou de repente acrescentar para vocês aí alguma coisa em relação a isso. Então essas condições, né, a pressão capilar constante que eu estava falando, a pressão capilar constante é quando eu estou falando aí da pessoa que usa uma roupa constantemente, extremamente arrochada, né, bem apertada. Não é que a roupa apertada vai dar celulite, mas para quem tem celulite, usar roupa apertada é pior. Bom? E a dificuldade aí na reabsorção linfática devido a vários fatores que eu já comentei aqui com vocês. E tem uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, que é um artigo que eu li de endócrino, que eu achei super interessante, porque uma coisa que a gente não se atenta muito é para o tipo de medicação que a cliente toma. Aí você faz, por isso que eu falo que o prontuário ele tem que ser de acordo com o conhecimento da profissional. Não esses prontuários prontos. Você pega tudo que você já aprendeu e bota dentro do prontuário, que você sabe a importância de cada pergunta daquela ali. E aí eu vou acrescentar umas coisas para vocês com relação à medicação, porque eu fiquei bastante preocupada. É uma coisa que a gente não se atenta muito, tá? Essa endocrinologista, a doutora Andressa de São Paulo, ela escreveu um artigo falando sobre as medicações que aumentam a retenção hídrica. Gente, olha que importante. Você está tratando a cliente que tem a celulite, você tem todos os recursos para fazer, escolher os bons princípios ativos. A cliente não é sedentária, ela faz exercício físico, ela tem uma boa alimentação e ela tem aquela retenção e que você não sabe de onde, ela tem aquela celulite que você não sabe de onde isso está vindo. Agora prestem bastante atenção nesses medicamentos para que vocês anotem no prontuário de vocês para tratamento de celulite, para vocês não deixarem passar despercebido, tá bom? Essa live vai ficar gravada para vocês no YouTube, então não tem problema se tudo que eu falar aqui dessas medicações, vocês podem assistir a live mais tarde, tá? Que vai estar no nosso canal do YouTube, lá da Phyton Beauty Cosmetics. E aí vocês anotem direitinho para poder colocar no prontuário de vocês, combinado? Uma garganta.
Bom, antidepressivos, tá? Ela fala que antidepressivos como o triptanol, que é a base de amitriptilina, que é o triptanol, nortriptilina, que é um medicamento conhecido como Pamelor, eles causam aumento de apetite e, consequentemente, a ganha do peso. Também, além, todos esses que eu vou falar, eles causam retenção hídrica, tá? Então, estimulam aí a retenção e provocam o edema. E ansiolíticos também, como o Pondera. Então, Pondera, eu tô falando aí de nome, vou falar do genérico e vou falar do nome fantasia aí, dos que são mais conhecidos, tá? O ansiolítico, que é o princípio ativo do Pondera, é o paroxetina. Antihistamínicos, tá? Alegra, quem nunca deu Alegra pro seu filho? Esses antihistamínicos, o Alegra, por exemplo, ele tem o fexofenadina, tá? Que é o princípio ativo do Alegra. E também tem de antihistamínico cetirizina, que tem aí os nomes mais conhecidos como Reactine e Zyrtec, tá? Então esses são antihistamínicos que estimulam bastante aí a retenção hídrica. Aí eu falo com vocês uma coisa, só um parêntese aqui. Se a pessoa fez o uso do Alegra, por exemplo, né? É um antihistamínico, durante uma crise alérgica é uma coisa. Você sabe que durante ela está tomando naquele período que ela está tomando, com certeza ela está retendo líquido. Mas, se essa cliente faz o uso crônico, aí pode pegar. Por quê? Porque você está fazendo de tudo para acabar com a retenção hídrica dela, melhorar bastante, estimulando o sistema linfático, fazendo tudo que você pode para acelerar o metabolismo dela, mas ela toma o remédio dela santo dia. Tá chovendo molhado, vocês não acham? Antipsicóticos também, tá? Como olanzapina, que é mais conhecido aí como Ziprexa, ele é usado para esquizofrenia e para transtorno bipolar. E a risperidona também, que é para transtorno bipolar também, para psicose e transtorno obsessivo compulsivo. E muitos também ocasionam aumento da resistência insulínica, podendo levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, gente, olha a importância da gente saber o que esses medicamentos fazem. Antihipertensivos, tá? Como o atenolol e o metoprolol, o que eles fazem? Além deles fazerem a retenção de líquido, de fazer essa retenção hídrica, eles aumentam a sensação de fadiga, ou seja, a pessoa sempre está cansada, a pessoa não tem energia para muita coisa, e contribui também para ela não ter vontade nenhuma de fazer alguma atividade física, tá? E ela reduz também bastante o gasto energético, ou seja, é uma pessoa que constantemente ela está engordando, dificilmente ela vai ter muita dificuldade de conseguir acelerar o metabolismo para ter algum gasto energético, justamente por causa desses antihipertensivos. Corticoides também, como a prednisona, mais conhecida aí como Predsim também, ele aumenta a retenção hídrica e também gera a resistência à insulina. Além disso, eles são estimuladores do apetite e podem reduzir a taxa metabólica. Então, gente, vocês já ouviram falar disso? Comentem para mim se vocês já ouviram falar sobre que essas medicações estimulam a baixa da atividade metabólica do nosso corpo. Se vocês já ouviram falar que eles aumentam aí a retenção hídrica, que eles acabam estimulando aí a resistência à insulina, tá? E também medicamentos para o controle de diabetes, para quem já é diabético. Aí a cliente chega pra gente e fala assim, eu sou diabética, mas eu sou diabética controlada. Ótimo, a gente está preocupada só com o pico de glicose dela? Não, eu tenho aqui nesse artigo que fala sobre a glibenclamida, glicazida e glimepirida. Eles aumentam os níveis, né, de insulina no sangue, ocasionam também o aumento do apetite e o acúmulo de gordura, né, localizada.
né? Então, é muito importante aí a gente ter essa noção. Aí, que bom que vocês já conhecem algumas coisas, ou quem souber, ótimo, né? Mas isso é importante. Sempre anotem na ficha de vocês para que vocês não percam isso de vista, porque se a gente não repete muito esses nomes, a gente acaba esquecendo, né? E os anticoncepcionais também ela cita como dosagens mais altas, que também estão associados ao ganho de peso por retenção hídrica, tá? Então, gente, é muito importante a gente ter que hoje, né, tanta gente que por N motivos, né, faz uso de medicação diariamente, né, às vezes faz uso de medicação que era para ser uma coisa só num quadro agudo e de repente gostou tanto daquele remédio que toma ele pro resto da vida, infelizmente, sim. Mas é muito importante que a gente tenha isso anotado direitinho para a gente não prometer para cliente aquilo que a gente não vai conseguir cumprir, tá? Bom, outro ponto que eu falei com vocês é sobre umas perguntinhas que eu coloquei. Se a celulite desaparece, gente, se desaparecer, me conta, tá? Por quê? A celulite, como eu expliquei para vocês, ela passa por diversas alterações dentro do corpo. Não é uma única coisa, não é uma única alteração simples de se tratar. Então é muito importante que eu tenha essa consciência, porque assim, a gente sabe e a gente tem muito vídeo no YouTube, tem muitas matérias na internet, tem revista de fofoca que fala acabe com a celulite, né, tomando isso, tomando aquilo. Então, assim, a gente sabe que não tem como a celulite simplesmente acabar. Eu tenho só uma certeza, que a celulite vai acabar quando eu morrer. Isso eu tenho certeza. Mas fora isso, acabar com a celulite é um termo muito forte para a gente usar na faculdade de enfermagem fala bastante. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou acabar com a sua celulite. Gente, jamais falem isso para cliente de vocês, né? Ou deixem elas serem induzidas por esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso é uma propaganda enganosa. Né? A gente sabe que a gente não acaba com a celulite porque existem diversos fatores que levam, né, ao quadro celulítico. Qual é a melhor massagem para celulite? Bom, já comentei aqui para vocês, as massagens mais vigorosas, elas não são bem-vindas justamente por causa da fragilidade capilar e por causa da sensibilidade causada pelas terminações nervosas que estão, né, comprimidas ali no quadro celulítico de um pouco mais elevado. Então, a pessoa que já tem essa dor, imagina a pessoa tá reclamando, você tá fazendo a massagem, ela, nossa, tá doendo, ai, frescura sua, né? A gente, às vezes, não tem dó da cliente, né? Mas tem que ter, por quê? Porque se ela tá falando que tá doendo, é porque tem alguma coisa. E agora que vocês estão lembrando que isso tudo acontece de alteração lá no tecido conjuntivo, lá na derme, lá na junção dermoepidérmica, abaixo da junção dermoepidérmica, você sabe que vai ter realmente essa sensibilidade. Então, por favor, tenha dó da cliente e realmente não faça nada muito vigoroso. Você pode, sim, eu já vi resultados excelentes com madeiroterapia, né, com o uso de madeiroterapia, resultados maravilhosos com tratamentos de madeiro para celulite, tem resultados fantásticos, até porque o madeiro ela é muito suave, ela é muito sutil, a pele, né, passa assim, ela modifica assim o seu estado, a aparência da pele, até no momento que você faz é outra, então dá aí um resultado muito bacana, mas nada se compara à drenagem linfática, tá? Então a drenagem, ela para celulite, ela tem um resultado, por quê? Porque você está estimulando exatamente quem não está querendo trabalhar. Você está devolvendo para o corpo, você está estimulando o corpo a trabalhar da forma que ele deveria trabalhar, ou seja, você está favorecendo o sistema linfático a trabalhar e conseguir fazer todas as filtragens que ele tem que fazer da melhor forma possível. Vou dar uma dica para vocês, se vocês quiserem colocar chá, por exemplo, alguns chazinhos aí para indicar para cliente de vocês. Deixa eu só ver aqui, alguém falou em mim, chegou a estourar vasinho no braço. Você fez em você mesma, Rita? Ou alguém fez a madeiro, né? Ou o que, por exemplo, que você fez? Explica aí.
Eu sei, ficou roxo, mas o que que você fez? E você que ficou assim. Enquanto a Rita vai respondendo aí, eu vou dando umas dicas para vocês de coisas que vocês podem ajudar a indicar para cliente, né? Então, antes, estudem um pouco de fitoterapia para saber indicações e contraindicações, se a sua cliente tem contraindicação e tudo mais. Aí, a pessoa estava fazendo errado, entende? Roxo não é normal, né? Pode acontecer da pessoa ter mais fragilidade capilar e por mais suave que seja feita a manobra, a pessoa fique roxa. Isso acontece comigo. Quando eu vou receber a massagem, às vezes eu tô com uma retenção hídrica grande, né? Então eu tomo hormônio por causa da tireoide, eu tenho ovário policístico, então eu tenho já, igual eu brinquei aqui outro dia, que eu falo que eu retenho até a água da chuva, né? Então, isso é normal, por isso que eu me obrigo a beber bastante água, para pelo menos compensar isso, né? Então, eu vou falar alguns aqui para vocês, para alguns chás para vocês, ou consumir para vocês ou para cliente, mas antes façam a triagem direitinho para saber o que tem de indicação e principalmente contraindicação para vocês não passarem nada errado para frente, tá? Cavalinha, hibisco, canela com gengibre, chá verde, ginkgo biloba, salsinha. Salsinha, gente, é tão poderoso que existem já alguns artigos falando sobre a limpeza que ele faz nos rins. Centeila asiática e castanha da Índia. Então, assim, nada absurdo, mas também não é para pegar todos eles, botar um punhado de cada um e fazer isso não, tá, gente? Então, um ou outro, né, vão variando aí. Eu tomei hibisco, não me senti bem, engraçado, né? Não sei porquê, mas pra mim não fez muito bem. Eu acho que eu fiquei muito acelerada, não sei. E aí eu não quis mais tomar hibisco, acabei optando por outro. Deixa eu ver aqui, puxando os linfonodos, puxando para os... entendi. Drenagem, né? Suco, vou dar uma ideia aqui. Tá tomando, Rita, suco de salsinha? Eu também vou tomar. Eu já tomei algumas vezes, mas eu vou voltar. Viu como é que é bom a gente tá sempre estudando? Porque eu tinha esquecido da salsinha. Depois que eu vi aqui de novo, eu falei, nossa, faz tempo que eu não tomo. Então acho que vai ajudar bastante. A Elisângela tá perguntando quanto a celulite está num grau mais elevado, formação de nódulos. Qual o tratamento ideal? Eu vou falar de princípios ativos aqui. A forma como você vai tratar, Elisângela, é assim. Eu penso que, às vezes, dependendo do grau que a celulite tá, você não precisa fazer muitas coisas, igual grau 1, grau 2, né? Você pode fazer alguma coisa para ir melhorando, mas sem fazer coisas muito, muito aquém, porque senão você acaba dando um tiro de canhão numa barata, né? Acaba exagerando no tratamento. Mas é importante fazer para que a pessoa não evolua para outros graus. Quando você pega uma cliente, igual você está falando, que já tem um grau mais elevado, já com formação de nódulos, a formação de nódulos ela se dá já no grau 3, né? O grau 3 e 4 que tem já aí essa formação. E aí, é importante você usar bastante fonte de calor, né? Eu acho extremamente importante as fontes de calor que a gente pode usar, por quê? Porque se eu tenho comprometimento circulatório, eu tenho menos irrigação sanguínea, o tecido ele acaba ficando resfriado e ele acaba aumentando mais ainda a densidade do líquido intersticial. Então eu tenho que pensar em tudo que for fonte de calor para acelerar esse metabolismo, para melhorar e melhorar essa consistência também. Então, tudo que você puder fazer para estimular o metabolismo é tudo muito bem-vindo. Termoterapia você pode fazer com Rotact VPE, pode fazer com nicotinato de metila, pode fazer manta, pode fazer ultrassom, essas coisas que já vão ajudar, né, a acelerar bastante aí, dá bastante certo, tá? Mesmo que você não tiver manta, envolve a cliente no PVC, né, no filme plástico, que aí já vai te ajudando bastante. Bom, vou falar um suco verde que eu aprendi num livro que eu comprei.
em 2014, tá? Eu amo esse livro é maravilhoso, tá? Que é o Manual de Nutricosméticos da Ana Paula Pujol. E eu peguei e extraí aqui um suco diurético que ela recomenda. Que é um suco, ele é à base de coco, água de coco, melão, couve, hortelã, salsa e limão, tá? É fantástico, né? Ela tem vários outros sucos aqui, ela tem dicas de sopas, tá? É um livro que eu super recomendo para vocês. Então esse suco verde diurético aí funciona muito bem. Vamos falar agora sobre os princípios ativos que a gente tem. Vou falar de princípios ativos aí legais para a gente trabalhar com a celulite, tá? Então vou falar para vocês aqui, mostrar para vocês aqui o Cell Redux Gel, tá? O Cell Redux, esses dois produtos, o Cell Redux Gel, o Cell Redux Creme, foram produtos que nós criamos justamente para celulite de graus mais elevados, graus de celulite 3 e 4. Eu sei que numa celulite que tem menos alterações, eu posso estar utilizando menos outros princípios ativos e menos coisas que vão, com pouca coisa eu consigo dar um jeito, consigo já resolver bastante. Mas quando eu tenho um grau mais elevado, que eu tenho diversas alterações, eu preciso muito de vários princípios ativos porque eu tenho várias alterações. Então não dá para eu tratar uma celulite só com centela asiática que vai fortalecer a parede do vaso sanguíneo se não tem só isso, entendem? Eu preciso me preocupar com todas as alterações, tá? E para diminuir a intensidade dela. Vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Tá? Ele não é, isso aqui não é corante, tá, gente? Tem essa coloração aqui, ó, tá? Ele tem essa coloração por causa das ervas que ele tem, dos extratos vegetais que ele tem, tá bom? Então, olha só. O Cell Redux Gel, ele pode ser usado, se você tem ultrassom, pode usar com ele, fazer a fotoforese com ele. Se você tem corrente galvânica, também pode usar. E se você não tem equipamento nenhum para usar, que te dê a condição de levar esses princípios ativos para dentro da pele, simplesmente aplique até a total absorção, aplica mais uma camadinha e envolve no filme plástico. Você vai ter também aí a permeação desses princípios ativos, desde que a pele esteja limpa, tonificada, tudo bonitinho, tá? Como já sabe. Esse gel, ele tem cafezilane C, que é a cafeína biovetorizada, lipolice, que é um complexo que tem cafeína, L-carnitina, café verde e azeticosina. Eles ajudam juntos, né, nesse composto, ele ajuda a reduzir o aspecto casca de laranja. Ele tem a L-carnitina, que ele acelera o metabolismo celular, que isso é extremamente importante. Ele tem o liporeductil, que ele é um princípio ativo lipossomado, tá? Então aí ele já pode ser usado também para quem tem um aparelho que chama, esqueci o nome. Esqueci, gente. Vou lembrar daqui a pouco. Mas ele tem aí esses princípios ativos somados. Ele tem cafeína, tem ruscos, carnitina, essina, edera helix e ele também, que combinados com tidilzilina, que ele também inibe a formação de adipócitos e também elimina os subprodutos da peroxidação lipídica, tá? Vai estimular e acelerar, melhorar a microcirculação e também estimular a lipólise. E ainda contém retinol GS, tá? Quem já ouviu falar de retinol? Vocês vão respondendo aí, eu vou pular para outro que eu quero saber se vocês sabem o que é. Gente, essa live vai acabar, mas eu ainda tenho bastante coisa, daqui a pouquinho ela vai acabar, eu ainda tenho bastante coisa para falar para vocês, então eu vou abrir a live novamente para a gente concluir, bem? Pode ser? Porque eu tenho umas coisinhas bem bacanas ainda para falar para vocês, de princípios ativos, né, mitos e verdades, tá? Eu vou continuar com a live com vocês, tá bom? Você me avisa aí quando tiver 5 minutos que eu encerro e abro novamente, tá?
O retinol GS, vocês já ouviram falar muito no retinol GS aí como clareador, né? O ácido retinóico e tal. Só que, umas pesquisas que a gente fez, a gente descobriu que o retinol GS, ele é além de ser um inibidor da tirosinase, ele inibe a transferência do pré-adipócito para o adipócito. Pra vocês terem uma ideia, a gente colocou esse princípio ativo nos nossos produtos de pós-operatório. Tá? Por quê? Porque a pessoa faz uma lipo, por exemplo. Então, quando ela faz uma lipo ou quando ela está usando alguma coisa que ela precisa diminuir, usa junto alguma coisa que seja lipolítica, que vá fazer ali um esvaziamento do adipócito, uma diminuição do tamanho do adipócito e até a própria eliminação dele, dependendo se você vai associar isso a uma criolipólise ou uma criofrequência, alguma coisa assim. Esse retinol, como ele inibe a formação, o pré-adipócito está aqui embaixo, tá? Eu tenho o adipócito aqui em cima, tô lá na junção, na tela subcutânea, eu tenho o pré-adipócito aqui, das células tronco do adipócito, e já tenho os adipócitos formados aqui, os redondinhos aqui em cima, beleza? Aí, o que acontece? Quando eu elimino esse adipócito aqui de cima, o corpo não quer saber se você quer ficar bonita, ele quer saber de proteger o teu corpo. Então, ele vai fazer o quê? Pegar esse pré-adipócito, subir com ele para poder fazer a formação de uma célula madura, de um adipócito, correto? Só que esse princípio ativo, quando você está tratando seja da celulite ou da gordura localizada, o que ele faz? Eu estou murchando o adipócito aqui, estou fazendo a eliminação dele e esse pré-adipócito demora mais que o dobro do tempo para ele poder subir. Ou seja, eu crio uma barreira aqui com o retinol que ele vai bloquear a subida do pré-adipócito para o adipócito. Ou seja, significa o quê? Que a tua cliente vai demorar muito mais para poder ganhar aquela gordura de volta. Então, isso é fantástico, por quê? Porque no quadro celulítico eu tenho o quê? Eu tenho uma quantidade, tá? Quem falou aí que é alérgico ao ácido retinóico não é o mesmo, tá? É um tipo de retinol. Retinol existem vários, tá? O ácido retinóico é depende tudo de concentrações, de como ele foi extraído, de como ele foi formulado, mas são ativos diferentes. Deriva da vitamina A também, mas são diferentes. Esse você pode usar aqui, não vai ter a alergia que vai te dar, porque são coisas diferentes, tá? E até porque ele não clareia a pele quando você usa, no caso da celulite, ele não tem esse efeito ali, justamente por causa da concentração e a forma como ele foi produzido são coisas diferentes, tá? E aí, eu quero, essa cliente vai demorar muito mais para poder subir essa quantidade de gordura ali para esse local, ou seja, ela se mantém magra ali, pelo menos naquele local que você está aplicando por mais tempo, tá? Ele contém também que é drenante, castanha da Índia, que é inflamatório e vasoprotetor, que é super importante no quadro celulítico, centela asiática, guaraná, chá verde e extrato de abacateiro, tá? Então, assim, são 1, 2, 3, 4, 6, 18, 20 princípios ativos num produto só, tá? Para você tratar a celulite, tá? Aqui fora tem alguns, mas como eu falei para vocês, tem uns que são compostos, né? Um composto que contém aquilo lá dentro, a gente não coloca tudo, bota, que acaba ficando muito grande. Então, só para vocês saberem aí que tem mais de 20 princípios ativos somente nesse gel. Ou seja, eu pego isso aqui para tratar celulite grau 1 e grau 2, é o tiro de canhão na barata que eu tô falando para vocês, que não tem necessidade, vocês podem usar coisas mais suaves aí que vão ter um bom resultado, tá? Então eu vou trocar a live agora, tá? Vou encerrar essa daqui e já vou começar outra já. Não sai daí que ainda tem muita coisa boa pra gente falar sobre celulite, tá bom? Gratidão aí por esse primeiro tempo com vocês. Bem-vindos de volta. Só mais uns segundinhos. Tá? Fazer aí o nosso segundo tempo. Nessa primeira parte a gente falou de bastante coisas importantes aí da
sobre a celulite, né? E a gente parou quando a gente estava falando sobre princípios ativos, né? Que eu acho super importante a gente estar falando de princípios ativos, porque ativo, gente, é o que a gente mais tem que entender, né? Eu sempre falei, não se apeguem a marcas de produtos, se peguem aos benefícios que as marcas têm para dar para vocês. É claro que a gente está aqui, a gente trabalha numa empresa e tudo, mas a profissional de estética é inteligente, ela tem capacidade para determinar aquilo que ela acha que é melhor para sua cliente, né? E a gente aqui da Phytobeauty não trabalha com empurroterapia, a gente trabalha com benefícios. E se você gostar dos benefícios que a gente prepara e desenvolve aqui para vocês, que bom que a gente está podendo levar coisas boas para vocês, porque a gente faz todo o nosso trabalho em cima disso. Todo o nosso trabalho aqui na Phytobeauty é pensando em vocês na maca. A gente não tem outro propósito, é pensando em vocês na maca. Que tipo de resultados que vocês vão ter, se vocês vão ficar satisfeitas, se a cliente vai ficar satisfeita com o resultado que vocês estão oferecendo. A nossa principal preocupação aqui é essa. A gente vai desenvolver qualquer produto, o primeiro pensamento que nós temos é: será que ela vai gostar? Sabe? Eu faço bem essas perguntas mesmo. Será que ela vai gostar? Será que ela vai gostar dessa textura? Será que isso não vai, sabe? E assim a gente vai mudando as coisas, né? Para que a gente tente levar o que há de melhor e o que há de mais moderno para vocês. Vamos lá. Falei primeiro do Cell Redux Gel, que dá para vocês, né, trabalharem aí com aparelhos ou não. Quem não tiver também, não tem problema, o produto não vai deixar de funcionar porque você não tem um equipamento, você tem outros recursos que podem gerar, podem favorecer aí a permeação desses princípios ativos sem nenhum tipo de problema, tá? E aí, agora a gente vai falar do Cell Redux Creme, tá? A gente falou do Cell Redux Gel, agora a gente vai falar do Cell Redux Creme. Vou mostrar ele aqui para vocês. Esse Cell Redux Creme, muito importante lembrar, nós não fazemos nenhum teste em animais, tá? Coisas importantes para vocês saberem, não fazemos teste em animais, as nossas bases são 100% vegetais, nenhum dos nossos produtos leva algum ou qualquer um derivado de petróleo. A gente sabe que petróleo não tem semelhança com a nossa pele, né? A nossa pele, a composição química da nossa pele, ela é muito seletiva, ela é muito específica, tá? E a nossa pele também é muito seletiva. Ela sabe escolher o que vai para dentro, o que é bom pra gente, aqui não vai. E a gente sabe que óleo mineral não é bom para nossa pele. Nossa pele não tem nenhum benefício com isso. Ou seja, a diferença entre você usar um creme com óleo mineral na composição e um óleo vegetal na composição é somente uma. Estão vendo todos esses princípios ativos aqui? Todos eles com a pele limpinha, com a pele preparada para você introduzir quando chegar na fase de fazer a massagem. Todos esses princípios ativos aqui, eles vão ser carreados pelo óleo vegetal. Vão entregar na junção dermoepidérmica e cada um vai seguir aí o seu rumo, a sua função. A diferença quando você usa todos esses mesmos princípios ativos aqui numa base de óleo mineral, todos esses princípios ativos aqui vão ficar paradinhos lá na epiderme da sua gente. O que a epiderme da sua gente emagrecer, celulite? Nada. Por quê? Porque o óleo mineral não deixa os princípios ativos permearem, porque ele é uma macromolécula, ele não deixa, ele não tem semelhança com a pele não permeia o óleo mineral. Então, gente, é uma decisão inteligente, seja lá de qual marca vocês escolherem trabalhar. Por favor, não trabalhem com óleo mineral, porque você está perdendo tempo, está jogando o teu dinheiro fora e você está perdendo o princípio. Se você quer usar creme com óleo mineral, ele só vai ter uma função, deslizamento, ponto. Ele não hidrata, na verdade ele resseca a pele, então ele vai só lubrificar. Você só consegue deslizamento. Então, eu acho que a gente tem coisa muito melhor para oferecer para a pele da nossa cliente com resultados do que a gente ficar parada, estagnada em 1900 dinossauro aí, de quem usava só as coisas com óleo mineral, não é verdade? Podem estudar, eu não estou falando isso porque a gente
Se a gente não tem, é porque tem um motivo, sabe? Um motivo muito justo, que é de levar realmente resultado para o profissional. Fora, com óleo mineral você não tem resultado nunca, então é complicado. E aí, gente, que eu tô falando para vocês de princípio ativo. Nesse Cell Redux, ele tem retinol GS, que eu já expliquei para vocês, né? Que ele é o inibidor da transferência aí dos pré-adipostos. Óleo de cravo, óleo essencial de cravo, ele tem um cheirinho muito gostoso de cravo, porque ele ativa a microcirculação, vai melhorar a microcirculação, que é ótima para a celulite, e ele também estimula o metabolismo celular. Manteiga de karité, que vai ajudar a lubrificar, você vai ter aí a hidratação, o toque suave na pele para poder fazer um bom deslizamento na massagem com bastante hidratação. Extrato de chá verde, falei de chá verde, gengibre, centela asiática, alcachofra, que é diurético, chá verde, café verde, guaraná, erva mate, chá preto e flor de lótus, que é vasoprotetor. E hemostático, olha que interessante, ele vai atuar justamente naquela fragilidade capilar. Tá? Alguém está perguntando aí do óleo de semente de uva, Inês, perdão. O Inês, o óleo de semente de uva é um excelente hidratante também. Todo produto que você tem que olhar na composição dele, para saber se o produto tem ou não, você vai olhar exatamente aqui na composição. Olhou aqui, ó, composição, tá? É aqui que você vai saber, na composição, que você vai saber se esse produto tem óleo mineral ou não, tá? Porque ele pode ter o óleo de semente de uva, que é um óleo vegetal, mas se ele tiver na composição dele misturado óleo mineral, parafina líquido, tudo que vem escrito dessa forma aí dos derivados de petróleo, já era o teu óleo vegetal, porque ele não vai deixar o óleo vegetal passar, entende? Então, você acaba perdendo bastante produto aí. Então, já falei para vocês desses princípios ativos, que são extremamente importantes. Aí, como creme, a gente tem também para cliente usar, ó, esse, tá? Que eu já mostrei para vocês aqui na live que a gente falou sobre detox esportiva. Esse é um dos produtos. Esse é o Nano Solution, que ele tem cafeizilane C, que é a cafeína, o Nano C3, que é a cafeína, o óleo de cártamo, óleo essencial de cártamo, coco e cravo, que são excelentes para celulite, e já vem com esse massageador aqui para a cliente estar usando em casa de home care, tá? Então são desses ativos que eu queria que vocês se atentassem aí. Por quê? Porque são essa quantidade de princípios ativos, colocar mais de 15 princípios ativos no produto não é à toa, é porque a gente quer realmente ter um trabalho de resultado, e hoje o Cell Redux é o nosso carro-chefe. Tá? É o produto que a gente mais vende, é o produto que mais tem saída, caiu nas graças das profissionais de estética, teve uma excelente aceitação. Então, justamente porque a gente pensou nisso, nesse tamanho de alterações estéticas que a gente tem no quadro celulite, para poder ajudar aí a resolver esse problema de uma forma bastante efetiva, né? Pelo menos amenizar bastante aí, de uma forma significativa, que a cliente fique satisfeita com o trabalho. Bom, agora vamos falar do princípio ativo que é contraindicado para celulite, tá? Eu sei que existem algumas controvérsias, depende muito de com quem vocês estudaram, o conhecimento que vocês adquiriram ao longo do tempo, mas eu vou falar para vocês do meu ponto de vista, tá? Do que eu tenho como experiência e do que eu vi de resultados e principalmente de atrapalhar os resultados no quadro celulítico. Até hoje, o único princípio ativo que eu percebi que atrapalha muito o tratamento da celulite, quando a gente está falando pura e estritamente de celulite, seja lá em qual grau for, principalmente nos graus 3 e 4, onde a gente tem uma dificuldade maior de se trabalhar, é a cânfora, tá? A cânfora, o mentol não, tá? Porque o mentol ainda tem um efeito analgésico, anestésico aí, que até melhora, né, as dores na perna que a pessoa tem e tal. Mas a cânfora, propriamente dita, ela baixa demais a temperatura tópica, tá? Não confunda com crioterapia, tá bom, gente? Eu tô falando de princípio ativo, tô falando de resfriamento com princípio ativo. A cânfora, ela tem a capacidade de resfriar demais de diminuir bastante a circulação periférica.
Então eu consigo baixar aí para 25, para 30, 25 graus ali o tecido que fica exposto a um gel crioterápico, por exemplo. Tá? O gel, para ser crioterápico, ele tem que ter cânfora. Se ele tiver só mentol, ele é um gel refrescante. Entenderam a diferença? Para ser gel crio, para fazer realmente baixar significativamente a temperatura, para que você tenha uma redução de gordura localizada efetiva, para que você tenha um fortalecimento muscular efetivo por causa da contração muscular que você está promovendo, para que você tenha uma contração aí das fibras colágenas e elásticas, para você melhorar a flacidez tissular também. É a crioterapia que vai fazer isso com a cânfora, tá? Falando de dermocosmético, tá? Então, por que eu, Flávia, acho, né, não cheguei a essa conclusão à toa? Porque fisiologicamente para mim não faz o menor sentido. Porque na primeira hora da nossa live, a gente estava falando que uma das causas, uma das alterações que contribuem para o surgimento da celulite, aliás, que fazem parte, né, do quadro celulítico, é justamente a falta de circulação sanguínea no local. Justamente por causa do aperto, da compressão que é feita ali nessa estrutura. E aí eu tenho também o rompimento desses vasos sanguíneos, ou seja, pode botar a mão, tem celulite, bota a mão, vai ver que a região onde a celulite está instalada, ela é muito mais fria. E aí você vem e bota um gel crioterápico em cima, que você vai resfriar mais ainda, fazer mais vasoconstrição da circulação que está ali na periferia. E aí, o que vai acontecer? Você está dificultando, você está como se você estivesse aumentando mais ainda a situação da celulite, porque profunda que vai ser feita não vai ser o suficiente para poder chegar lá em cima. Por quê? Porque eu não tenho vaso sanguíneo nesse caminho suficiente, já não tenho normalmente, não tenho um aquecimento normal, porque eu já tenho esse déficit no meu corpo, onde a celulite está instalada. Eu tenho essa dificuldade circulatória no local. Então, como é que eu consigo fazer vasodilatação profunda para que esses vasos venham esquentando para chegar o aquecimento lá em cima na minha pele? Fisiologicamente, para mim, não faz o menor sentido eu botar cânfora em cima de uma celulite. Entenderam? Então, assim, eu vou melhorar bastante a gordura localizada, mas a celulite eu posso pegar uma cliente com um grau de celulite elevado que não tenha tanta gordura localizada, que ela tenha um aumento, uma hipertrofia adipositária por conta da quantidade de toxinas que estão depositadas ali no tecido conjuntivo. E ponto. Sabe? Então, assim, eu fisiologicamente, para mim, não faz o menor sentido tratar celulite com cânfora. Tá bom? Se alguém aí faz e tá dando certo, continua fazendo com que tá dando certo para você. Mas, pelo que eu já estudei, para mim, fisiologicamente, isso não faz o menor sentido. Tá bom? Muito menos passar isso para fazer uma atividade física, como eu já falei em outras lives aqui, né? Se você faz atividade física para aumentar a circulação sanguínea, acelerar o metabolismo do seu corpo com um negócio que está gelado em cima, não faz muito sentido isso, tá? Então fica aí só o meu ponto de vista como profissional, tá bom? Celulite dá flacidez ou vice-versa? Tá. Né? Nós vimos na primeira hora que um dos comprometimentos que nós temos durante o quadro celulítico é justamente o rompimento das fibras elásticas, né? A desordem que há na produção das fibras colágenas, né? Que eu tenho uma produção de fibra colágena aí muito desordenada, sem nenhuma qualidade nas fibras, e o rompimento das fibras elásticas, então eu tenho uma tendência a ter uma flacidez maior aí nesse local, tá bom? Já a flacidez não dá celulite, né? Então aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. A celulite pode ocasionar a flacidez, mas a flacidez não ocasiona a celulite porque não tem nada a ver com as outras alterações que o quadro celulítico nos apresenta, tá? Alguns mitos e verdades para vocês aí. A celulite piora com a idade? Vocês acham? Vocês acham que ela piora com a idade? Será que o fator idade faz diferença no quadro celulítico? Eu acho que sim, sabe? Porque, principalmente, como eu comentei com vocês na primeira hora, em questão ao uso de anticoncepcional. O uso do contraceptivo, quanto mais tempo você usa, mais
mais retenção de líquido, mais propensa à retenção de líquido a gente vai ter, tá? E a gravidez também, né? A gravidez muda muito o nosso corpo, né? É um estresse gigantesco para o nosso corpo, então há sim uma retenção de muito grande, então ela pode aí agravar bastante por questões hormonais o quadro celulítico. E aí, assim, na maior parte da nossa vida, grande parte da nossa vida, ou a gente está tomando anticoncepcional ou a gente está grávida, não é verdade? Então, com certeza, quanto mais a gente aí vai, com o passar do tempo, né, com a idade, a gente vai ficando mais exposta sim, tá? Roupa apertada causa celulite? Ela não causa, mas agrava, né? Como eu comentei, se você tem já retenção de líquido e está usando uma roupa que está fazendo um garrote em determinadas áreas, com certeza você está fazendo uma compressão e vai ter toda essa dificuldade, né? Para poder eliminar aí a retenção de líquido. Falando nisso, eu pensei numa coisa aqui agora. Pode parecer meio boba, mas é uma coisa que de repente para vocês ajudarem as clientes de vocês que não têm, são 100% sedentárias mesmo, façam a ginástica isométrica na maca, sabe? Por quê? Porque cada junção do nosso corpo tem um grupo de linfonodos muito extenso. Em cada junção, se vocês repararem, cada dobra do nosso corpo, ela tem no joelho, na virilha, tornozelo, né, axilares, no braquial, no punho. Cada local desse tem um grupo de linfonodos importantes, né, que é onde são os responsáveis aí para fazer a filtragem da linfa. Pelo menos antes de começar a massagem, antes de fazer qualquer coisa, começar a fazer uma ginástica isométrica, procurem, acho que você, para quem fez técnico em estética, com certeza tem isso aí certinho no YouTube. Deve ter algumas profissionais já que tenham feito tenham mostrado na maca aí a ginástica isométrica. É muito legal, sabe? É um a mais, é melhor do que não fazer nada, sabe? Melhor do que a cliente não fazer nada. Ensina para ela fazer isso em casa também, por que não? Né? Para ela se movimentar de alguma forma. Deixa eu ver onde eu falei. Somente quem está fora do peso tem celulite? Já vimos que não, né? Quem depende de você estar fora do peso ou não. O que pode acontecer é você aumentar um pouco de peso, não só peso propriamente dito, mas você sentir nas roupas que as roupas estão ficando apertadas justamente por causa da retenção de líquido, tá? Caminhada diminui a celulite, gente? Com certeza. Qualquer movimento que a gente faça, né, a gente vai melhorar, ajudar bastante aí a melhorar a celulite, porque a gente está colocando o nosso corpo em movimento. Atletas não têm celulite, é verdade? Ninguém tá livre, né? Ninguém tá livre de ter aí a celulite. Por quê? Porque a celulite, ela independe de você, ela pode estar com menos quantidade, menos aparência, justamente porque você faz uma atividade inteira. Mas acredite, a criatura tá ali debaixo, né? Então, e uma coisa muito importante para falar para vocês que eu lembrei agora, é que quando vocês começarem a fazer o tratamento de celulite, essa celulite vai piorar. Bom, não que ela vai piorar, mas é que ela vai aparecer mais. Por quê? Porque quando a gente está com retenção líquida, está com retenção hídrica, o que vai acontecer? Essa retenção, ela infla um pouco mais o tecido. Então, você não está vendo a celulite que está ali por baixo, né? Porque tem várias camadas até você chegar ali no tecido conjuntivo, na derme, ali na tela subcutânea, onde ela fica mais depositada. E aí, o que vai acontecer? Quando essa pele está super esticadinha com essa retenção e você começa a diminuir a retenção, vai fazendo todo o trabalho bonitinho, a aparência que tem é que fala, nossa, a celulite da cliente está piorando, mas não tá. É porque você está conseguindo ver mais, ver exatamente o que tinha ali por baixo, tá? Então não se preocupem, isso é temporário, tá? Não é que o trabalho que vocês estão fazendo está errado, continue fazendo que vai dar tudo certo, tá bom? Vão tirando foto. A foto é muito importante para vocês terem uma percepção do que vocês podem fazer de melhor durante o tratamento. Existe 10 sessões daquilo ali que você vai resolver. Durante o período, você tira uma foto a cada semana. Isso já te dá um norte muito grande se para você fazer
melhor do que você já está fazendo, o que você pode agregar, ou se está melhorando muito, você continua fazendo, e aí dá para você ir mexendo até chegar ao resultado que você deseja ir também, né? Outra coisa importante, refrigerante já falei com vocês, e lembre-se das bebidas, né, que é onde ficam enrustido a água, o açúcar e o sódio, tá? Que são dois também que aumentam bastante aí o quadro celulítico, que podem piorar mais ainda o quadro celulítico. E aí é muito importante vocês saberem da cliente quais são os hábitos que ela tem. Começa a conversar com a cliente quando você quer saber tudo realmente o que ela faz, o que ela usa. Quando você acorda, você toma o quê? Começa a vivenciar com ela o dia a dia dela, sabe? Chega na hora do almoço, você almoça em casa ou almoça fora? Eu almoço fora. Normalmente, naquele dia que tem aquelas comidas gostosas e tal, você costuma colocar o quê? O que você gosta mais de comer? Gente, essa conversa começa a se colocar dentro do restaurante com ela, vai imaginando as coisas. Por quê? E começa a trazer sutilmente isso dela, que vocês vão descobrir coisas que elas fazem que elas não sabiam. É uma água tônica. Quem imagina que uma água tônica é riquíssima em sódio, sabe? Então, assim, são coisas que vocês vão descobrir ao longo do tempo para ajudar para com que elas diminuam essa ingestão absurda de sódio que tem, infelizmente tem, e açúcar, infelizmente, que tem muito enrustido aí na nossa alimentação, que vai só piorar a situação aí dos tratamentos. Eu espero que eu tenha conseguido aí ajudar vocês de alguma forma, que vocês tenham, que eu tenha conseguido esclarecer, né, de uma forma simples aí, para que vocês consigam agregar bastante coisa interessante aí nos tratamentos de vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Eu consegui esclarecer para vocês, consegui ajudar vocês em alguma coisa? Bom, então é isso, tá? Eu queria agradecer demais, desculpem, né? Porque celulite é um negócio que eu adoro falar, sabe? É uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Eu sei que, porque eu tive muita dificuldade também em dar resultado de celulite para as minhas clientes quando eu atendia, então eu procurei estudar bastante para que ninguém tivesse as dificuldades que eu tive. Então, estou passando para vocês de coração todo aquilo que eu aprendi ao longo desses anos e espero sempre estar estudando cada vez mais para contribuir mais e mais com vocês aí, tá bom? Amanhã tem mais live e essa semana toda aí a gente vai estar junto. Bom, gente, obrigada, gratidão aí pela paciência de vocês e pela companhia, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus.